Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael e estamos caminhando para o fim dessa disciplina, desse mini curso. Essa é a quinta aula sobre metodologia de pesquisa. Nesta aula vamos falar sobre citações e referências bibliográficas em trabalhos técnicos científicos segundo as normas técnicas da ABNT. Vamos lá? O objetivo de nossa aula é dominar as regras para citação e de referências bibliográficas em trabalhos técnicos científicos. Também organizar referências bibliográficas aplicando as regras que foram desenvolvidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Primeiramente, precisamos contextualizar o porquê de usar referências, qual é a sua utilidade, qual é a sua serventia. Então vamos contextualizar aí as referências, entender qual é a sua utilidade, para que servem as referências, qual a importância delas na redação científica e também na pesquisa científica, tá ok? Importância na redação científica e na pesquisa científica. Volto novamente, mas agora de forma mais breve, ao conceito de ciência. Fazer ciência é desenvolver e promover a evolução em uma área que cerca o ser humano, certo? A evolução em uma área que cerca o ser humano. Mas esse desenvolvimento, essa evolução começa do nada? Surge sem base em nenhuma outra questão, problema ou fenômeno? Então ele surge do nada? Eu, enquanto pesquisador e professor, acredito que por mais inovador ou precursor que um pesquisador possa ser, na maioria das vezes a resposta para esta pergunta será não, certo? Então não começa do nada. Pois a maioria das pesquisas, se não todas, iniciam com uma hipótese e essa hipótese é baseada em conhecimentos anteriores, que o pesquisador reuniu, seja com conhecimento desenvolvido por ele mesmo ou por outro pesquisador. Esse é o ponto. Na maioria das vezes em que vamos pesquisar algo, fazer ciência, partiremos de um ponto ao qual a área pesquisada está atualmente. Se partirmos de um ponto anterior ou muito antigo, como diz o ditado, poderemos estar reinventando a roda. Imagine só, eu gastar tempo de pesquisa buscando formas para criar a lâmpada incandescente elétrica, a qual já foi desenvolvida, testada e patenteada por Thomas Edison. Então, essa lâmpada já foi pesquisada, já foi desenvolvida, testada e patenteada por Thomas Edison. E isso não foi ontem, foi há mais de 120 anos. Percebe então a importância das referências, a importância de buscar quem já fez algo na área em que está pesquisando, entender qual é o estado de desenvolvimento atual daquela área? Mas perceba, não estou dizendo que não é para você não pesquisar sobre lâmpadas só porque Edison já a inventou, mas sim pesquisar a partir do ponto certo. Por que não pesquisar mais sobre lâmpadas de LED, sobre eficiência energética ou ainda sobre como gerar luz de forma mais eficiente ou barata? Por que não? Então, gerar luz de forma mais eficiente ou barata, diferente de tudo que já existe hoje, esse é o ponto. Quando vamos fazer pesquisa, devemos citar outras obras, outros pesquisadores e suas pesquisas, quando elas são covalentes e relacionadas à nossa área. Agora, vamos ao conceito de citação, que trouxemos aí, que é a menção de uma informação extraída de outra fonte. A menção de uma informação extraída de outra fonte. Tá ok? Mas foi eu que inventei essa citação? Não. Esta é o conceito da ABNT em 2002, na página 1. Certo? Estou citando a conceituação de citação desenvolvida pela ABNT. Logo, quando queremos citar uma informação extraída de outra fonte, devemos observar algumas regras. Vamos a elas?
Primeiramente, vamos falar sobre citação direta. Neste tipo de citação, o pesquisador cita sua referência a partir da transcrição literal do texto ou de parte dele, conservando-se grafia, pontuação, uso de letras maiúsculas e minúsculas e também o idioma. É uma cópia idêntica ao que foi escrito por quem desenvolveu a referência ao qual você está citando. Você pode me perguntar, mas isso é plágio, professor? Copiar algo de outra pessoa é plágio, e plágio é crime. Perceba, o plágio somente ocorre quando você copia, mas sem citar a referência. Então, plágio é uma cópia sem citação. Ou seja, quando copia e não cita sua referência, é como se aquilo fosse seu, de sua autoria. Você se apropria daquele conhecimento que foi desenvolvido por outrem. Mas quando o assunto é redação científica, a cópia referenciada corretamente não é plágio, e sim uma citação direta, tá ok? Então a cópia referenciada corretamente é diferente de plágio, e ela é sim uma citação direta, tá certo? Ainda sobre citações diretas, podemos dividi-las em dois tipos, de acordo com a quantidade de linhas daquela citação. Até 3 linhas, deve-se inserir o parágrafo entre aspas, indicando os dados completos, como autor, ano de publicação e página onde foi extraído aquela informação. Se o texto original já contiver aspas, estas serão substituídas por apóstrofo ou aspas simples. Também temos citação acima de 3 linhas. Deve aparecer em parágrafo distinto, certo? Em parágrafo distinto, a 4 centímetros da margem esquerda do texto e terminando na margem direita. 4 centímetros da margem esquerda e terminando aí na nossa margem direita. E também ela deve ser apresentada sem o uso de aspas. Também devemos utilizar tamanho de letras menores. Recomenda-se aí que a fonte seja 10. Espaço simples nas entrelinhas, deixar espaço duplo entre a citação e os parágrafos anterior e posterior. Segundo o Manual para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da UDESC, em 2005, na página 56, haveriam 2 alternativas para a citação de obra. Neste exemplo, uma obra de Santos 2000. Primeiramente, temos a citação que ocorre no final, aonde eu identifico o autor depois da citação. E a segunda alternativa é no começo, quando eu coloco o segundo e o nome do autor, a data e a página. Essas são as 2 possibilidades. Em seguida, vamos falar sobre citações indiretas. A citação indireta é a reprodução da ideia ou do pensamento do autor daquela obra, transcritas com as palavras do autor que está desenvolvendo o trabalho. Mesmo desta forma, há necessidade de colocar o sobrenome do autor e, em seguida, o ano da publicação. Também existe a possibilidade de citar um terceiro, a partir de uma citação presente no material ao qual você está referenciando. Chamamos isso de citação, isto é, quando a informação é colhida de um autor que mencionou outro ao qual não se teve acesso no documento original. Para construir essa citação, utilizaremos o termo APUD, o qual significa citado por, ou também conforme, segundo. Usamos o APUD da seguinte forma: autor original, vírgula, a data, o termo APUD e depois o autor citado, que foi a obra que eu acessei, e a sua data. Agora vamos falar de notas de rodapé. Vamos lá, notas de rodapé. São localizadas ao pé das páginas em que são mencionadas. Servem para explicar pontos aos quais o autor não quer incluir no corpo do texto. A partir deste momento, vamos aprender a construir referências em diversos tipos e situações. Quando fazemos citações, devemos, ao fim do texto, citar referência de forma completa e individual. A ABNT descreve os elementos indispensáveis para a construção de uma referência. São eles: o autor, que foi quem desenvolveu, o título, que é o que foi desenvolvido, a edição, qual a versão da obra, o local de publicação, a editora e a data de publicação.
Quando falamos do autor, primeiro elemento indispensável, temos 3 possibilidades, de acordo com a quantidade de pessoas envolvidas no desenvolvimento daquela obra. Então, de acordo com a quantidade de pessoas, nós temos diferentes tipos de referências. Primeiro, nós temos até 3 autores. Nas referências com até 3 autores, listam-se os 3 autores separados por ponto e vírgula. Acima de 3 autores, quando forem, indica-se o primeiro seguido da expressão latina et al. Autor de entidade coletiva. Quando se tratar de um autor de entidade coletiva, deve-se registrar o nome do órgão, se for governamental, empresa, associação ou entre outros. Vamos ver algumas situações específicas, alguns exemplos de referências. Primeiro temos os dicionários. Então aí vemos primeiramente o autor, demarquei aí, Aurélio Buarque de Holanda, depois o nome com o título e subtítulo, depois o local de publicação, local onde foi publicado, certo? A editora e a data. Em seguida, documentos jurídicos, leis, decretos em meio eletrônico. Temos aí a entidade, que é do governo brasileiro, temos o título desta lei, tá? E aí temos também uma sinopse básica aí para que ela serve. Em seguida temos como se fosse a editora, né? Mas na verdade é o local onde foi publicado aí fisicamente, que é no Diário Oficial da República, como se fosse a editora. Temos a cidade, que é o local, e a data. Neste exemplo temos também um link onde eu posso acessar esse documento e também, ao fim, quando foi que o pesquisador acessou. Um outro exemplo, temos revistas. Então tem o autor, tem o título, o nome da revista com volume, número e data e aonde está disponível, um link. E por fim o acesso também quando foi feito. Um legal aí pra gente é o exemplo de referência de programa de software. Tem o nome da empresa, certo? O projeto, a versão, o nome, né? O título, né? Que version 4.1, também tem a empresa e a data e do que se trata, um conjunto de programas e aonde ele está localizado, tá certo? Continuando aí os nossos exemplos, tenho citação de referências de instituições online. Então tenho aí o nome da instituição, o setor, certo? O subsetor e um local mais específico. Tem o título, onde está disponível e quando foi feito o acesso. A patente também tem organização, local, título, quem foi o depositador daquela patente, o que é a patente, o número de depósito e a data. Tá certo? Espero que você tenha gostado dessa aula e que ela tenha lhe proporcionado a aprendizagem sobre a elaboração de referências e citações segundo as normas técnicas da ABNT. Muito obrigado e até a próxima aula.